Muito tem se falado sobre o novo terror. Desde que Corra, o filme do Jordan Peele, saiu nos cinemas, muitas críticas têm sido feitas, elogiando um novo formato do filme de terror. O terror que vem para fazer refletir e apontar feridas e dores de problemas sociais complexos e multifacetados. O filme de hoje não é diferente dessa nova tendência. Mas também o terror, como muitos amantes desse gênero de cinema, desde sempre, desde suas origens, desde Drácula, desde Frankenstein, vem tratando sobre questões sociais complexas por meio de imagens e de figuras e de metáforas, conectando o medo, o sofrimento, transtornos mentais e diversas experiências da psicologia humana com problemas sociais complexos e aparentemente de muito difícil resolução na sociedade atual. O filme de hoje, chamado O que Ficou para Trás, foi um filme que fez relativo sucesso em 2020. É uma das apostas da Netflix, que comprou o filme antes mesmo dele chegar no Festival de Sundance, para fazer parte do seu catálogo, e ele traz um debate muito interessante sobre migração e refúgio, que é o tema do nosso podcast de hoje. O Diversearte é um podcast mensal, no qual a gente fala sobre diversidade, representação da diversidade em filmes e séries. Eu sou Eduardo Stelita. E eu sou o Pedro Schenck. O filme de hoje, né, o filme escolhido de hoje, foi o que ficou para trás, né, como o Edu falou na introdução, né, no original His House. Esse filme é de 2020, do diretor Rami Rix, e estreou na Netflix em novembro de 2020. Ele foi um filme bastante comentado e criticado também, mas ele teve uma boa crítica, né? Muitos internautas gostaram bastante do filme, apesar de ser um filme de terror, né? Que é mais puxado, né? Para uma audiência em específico, mas ele foi bem comentado. O filme ele conta a história de uma família de refugiados sudaneses que tenta a sorte no para a Inglaterra. A gente tem a Rial, o Bo e a pequena Niagak. Essa família vive um verdadeiro inferno, né, para conseguir fazer essa travessia, mas sem traumas terríveis. A Inglaterra oferece a eles moradia, né, na casa caindo aos pedaços e repleta de lixo. Real e Bo têm a oportunidade de serem aceitos na comunidade, né, porém debaixo de uma série de restrições que fazem do lugar outra prisão. E, bom, essa prisão, ela estava mais para uma prisão assombrada, né, porque o filme ele coloca em discussão o desprezo dos europeus aos refugiados, e como isso assombra a todos, né, real e metaforicamente. As cenas de terror, elas são um terror mais psicológico, mas tem bastante jumpscare, e vocês vão passar a pensar duas vezes antes de apagarem as luzes de um cômodo depois de assistir esse filme. Bom, o filme, ele traz, além do tema principal, né, de refugiados, tem muitas coisas internas, né? O quanto podemos abrir mão de nossa cultura, ancestralidade, para nos permitirem existir, né? Em cenas simples que se passa na casa e na nova vizinhança, né? A gente consegue sentir o pavor do casal. E o mais engraçado é que se passa tudo dentro de uma casa, então as pessoas em volta, elas não veem o que está acontecendo. Mas não vou dar spoiler. Ao longo do episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas cenas para vocês. E para apoiar a gente nessa conversa e fazer com que essa conversa seja ainda mais interessante, a gente convidou a Priscila Pack. A Priscila Pack, eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho que a gente fazia tanto na Missão Paz, com acolhimento de migrantes haitianos, angolanos, de diversos outros países da África, como também no trabalho com a Caritas, fazia essencialmente, ou em grande maioria,
o trabalho de acolhimento de refugiados venezuelanos aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E a Priscila, eu tive a grande honra de poder assistir à defesa da sua dissertação de mestrado, na qual ela conta um pouco sobre a experiência da travessia, sobre as rotas escolhidas pelos haitianos para buscar uma recolocação econômica. A migração haitiana ela é muito pautada pela questão da migração por questões econômicas, e, é, e, e, e eu acho que gostei muito, eu fiquei muito, aprendi muito com a dissertação da Priscila, porque ela realmente joga muita luz sobre como realmente é esse processo, tanto de saída do seu país, quanto o processo de travessia, as pessoas, os atores que estão envolvidos nesse processo. Então, antes da gente entrar, né, já entrando no tema do encontro de hoje, mas antes de entrar nas temáticas específicas que o filme aborda, eu gostaria de convidar a Priscila para compartilhar um pouco conosco o que ela já sabe, o que ela já aprendeu sobre essa experiência do refúgio e as travessias. Bem-vinda, Priscila. Obrigada pelo convite, Pedro. Eu acho que também para mim é muito bacana poder não somente compartilhar com vocês um pouco do que a gente consegue, né, desenvolver dentro da academia, como eu acho que todo conhecimento, a gente tem que partir do pressuposto que ele tem que ser compartilhado. E o quanto mais a gente puder passar isso para a sociedade, é uma forma da gente não somente estar divulgando as pesquisas que são feitas, mas também aumentando o conhecimento dos demais acerca de temas que são tão pertinentes, não somente para a sociedade, como para o que anda acontecendo no mundo. E, então, fico feliz de saber que a minha dissertação teve esse objetivo de poder dar luz, né? Colocar luz numa questão tão importante quanto a de migração e refúgio. Então, como você vinha falando, Edu, na minha dissertação eu trabalhei com imigração haitiana para São Paulo, né? E naquele período, os haitianos, eles começavam, né, um percurso, tá? Isso cabe ou dizer que eu analisei a migração haitiana a partir de 2014. O meu foco foi pegar o recorte temporal de 2014 para cá, que foi um momento, Pós-terremoto, né? isso, pós-terremoto de 2010, de janeiro de 2010 no Haiti, e era um momento em que a gente vivia, devido ao boom das commodities, a um governo que, naquele momento, estava estimulando, né, empregos, a preparação dos grandes eventos, havia também uma oferta de trabalho grande, e foi nesse contexto que os haitianos vieram para cá. Num primeiro momento, com travessias extremamente difíceis, muitos chegando por via terrestre pelo norte do Brasil, até conseguirem chegar em São Paulo, e só depois de um bom tempo que as travessias passaram a ser mediante a concessão de visto humanitário, que foi concedido pelos consulados brasileiros, fora, tanto em Porto Príncipe, como também em outros países, e com isso eles chegavam a São Paulo também por via aérea, né, onde foi a facilitação da chegada deles. Mas a travessia, de um modo geral, ela é sempre muito complicada, né? Hoje a gente teve dos haitianos para o Brasil, nós tivemos a dos venezuelanos e ainda temos, que também chegam por via terrestre, com uma série de problemas, uma série de violações de direitos humanos que são empreendidas nessa travessia para poder chegar no território que se almeja, né?
Quando a gente fala de haitianos, a gente fala de venezuelanos, a gente tem aí a concessão de vistos humanitários e uma vinda, apesar de todas essas violações que a gente também encontra nesses casos, mas uma chegada diferente da do refugiado, né? E já entrando um pouquinho para o filme, que é a nossa proposta de debate daqui, né? Esse filme, ele aborda a saída de um casal do Sudão, né? Que vive uma guerra e agora, nos últimos dias, a gente tem aí presenciado um estopim de uma nova guerra, de um novo conflito que vai fazer com que vários outros refugiados saiam do Sudão e busquem alternativas em outros territórios. Então, é importante dizer que as travessias, né, no caso de refúgio, elas são travessias, na sua grande maioria, traumáticas. Por quê? São pessoas que estão saindo de conflitos, de guerras, de perseguições. Então, não é um imigrante que está em busca somente de um trabalho ou de uma melhora econômica. Não, ele está em busca de sobrevivência. E essas violações, elas são muito maiores, né, quando essas travessias se dão por refúgio. E é o que mostra o filme desse casal que sai do Sudão e tenta chegar, né, depois de uma traumática passagem pelos mares, eles tentam chegar na Inglaterra. Então, não é de hoje que a gente vê cenas de barcos atravessando, principalmente o Mediterrâneo, visando chegar na Europa, com refugiados africanos, refugiados de várias etnias, tentando acessar o território europeu pela Itália ou mesmo pela Espanha. Então, a gente tem essa imagem, né, dos barcos que muitas vezes acabam em tragédia. E que foi o que aconteceu no filme que a gente está debatendo aqui. Esse barco, ele veio a naufragar. Na verdade, não era um barco, né? Vamos falar a verdade, era um bote. Então, esse bote, ele vem a naufragar, tendo várias pessoas aí que morrem afogadas, e esse casal se salva. Mas esse casal, ele se salva e traz com ele, para sua realidade de vida, já em território inglês, todos os traumas dessa travessia, né? Então, como eu disse para vocês, é uma travessia que é pautada em violações de direitos humanos, em extorsão de dinheiro, em pagamentos de coiotes, de atravessadores. Então, é todo um conjunto, toda uma trama de interesses que está né, ao redor desse refugiado e que ele só quer poder atravessar e chegar vivo no seu destino, né? Então, eu acho que isso, o filme, ele traz de uma forma bem real o que é o trauma da travessia. E, a partir daí, ele vai entrando em outras dinâmicas que a gente pode começar a pensar de como que é, depois de tamanho trauma, chegar numa sociedade que a gente não fala a língua, que não se tem os mesmos hábitos, os mesmos costumes, onde você tem a sua corporalidade diferente da maioria das pessoas. Então, é a partir daí que começa toda uma questão a ser tratada. Além disso, todos os controles de fronteira e de detenção desses refugiados que chegam em território europeu. O filme começa com ele já num centro de detenção na Inglaterra, né? Tudo isso que a gente vai recuperando da história da travessia é por meio de flashbacks da história, e tem uma razão de ser, né? Porque
conecta com essa experiência de estresse pós-traumático, de você estar revivendo uma situação que já passou. Eu achei isso muito interessante na forma como o filme estruturou essa linha do tempo, né? E ele já começa com uma cena bem marcante no centro de detenção, que eles são entrevistados por pessoas que depois de um ano morando dentro daquele centro de detenção disseram, olha, vocês têm o direito de estar em condicional morando dentro de uma comunidade inglesa com uma série de condições que são muito parecidas com o conceito, né, da sociedade de disciplina que o Foucault traz, né, de se controlar os espíritos e os corpos das pessoas com exigências de que as pessoas com exigência de que o BOL e a Real se apresentem toda semana, de que não tenham jogos, de que não tenham festas, de que não confraternizem com pessoas, né, do seu próprio país, e isso daí eles já resolvem colocando as pessoas bem espalhadas no país, né, distantes de qualquer outro conterrâneo, de que essas pessoas não tenham acesso a um emprego, né, que é uma realidade na Inglaterra do processo de imigração, de você, por mais de um ano, pelo menos um ano, você não poder ter acesso ao emprego, você não poder ter acesso a nenhuma fonte de renda de trabalho formal e informal, e a sua estadia é subsidiada por um montante bastante limitado, né? No filme que eles falam de 74 libras por semana, e aí você tem que subsistir em uma casa que é determinada pelo governo, na qual você deve ficar, você deve permanecer, você não pode se mudar, ou seja, uma série de concessões que visam controlar aquela pessoa. Como você, na sua experiência, nas entrevistas, nas conversas que você teve, como você entende esse processo de acolhimento de uma pessoa que está vindo, que está passando por um processo, uma série de lutos, por um estresse pós-traumático? No caso, o filme mostra bastante a questão da da culpa do sobrevivente, né, de você ter sido a pessoa que sobreviveu enquanto outras pessoas não sobreviveram e de, às vezes, até querer barganhar, né, a sua posição, a sua vida pela vida de outra pessoa que foi perdida nessa trajetória. De que forma essa estrutura, esse funcionamento institucional conversa com um acolhimento que se imaginaria saudável para uma pessoa que está chegando nessas condições, né, após essa travessia, após essa saída do seu país de origem, em outro país. Como você enxerga a relação entre esse acolhimento institucional e o estado psíquico, né, psicológico, e os cuidados que essa pessoa deveria ter para ser considerada, né, minimamente tratada com dignidade e com humanidade? Eu acho que o filme, ele traz, de uma forma muito clara, a frieza de todo o sistema na detenção, né? Então, como os atendentes tratam eles, como que é feita a liberação deles para poderem sair e irem para essa casa. Então, eu acho assim, existe ali todo um ambiente de frieza, que nem você falou, né? Proibindo o trabalho, colocando a necessidade de que eles vivam com as 74 libras semanais. Então, uma série de coisas que eles são podados, mas é num sentido de que eles fiquem o tempo todo vigiados, né? Como você citou Foucault, é um controle dos corpos, né? É uma necessidade de manter esses corpos dóceis
com a ameaça constante de que se eles saírem do padrão, eles têm o risco da deportação, né? E o que é mais curioso é que todo esse controle, ele não se dá somente na questão da fiscalização dos órgãos públicos, mas da própria vizinhança, né? Então, a vizinhança, ela está o tempo todo olhando por eles, ameaçando, dando sinais de xenofobia, de racismo. Então, fazendo de tudo para que eles mesmos possam vir a tomar uma decisão de partir, sem nem mesmo esperar a deportação. Então, é toda uma pressão que parece que já está num sistema todo, né, conectado para que essas pessoas, elas fiquem cada vez mais vigiadas. E dentro dessa casa, há toda uma questão também dos órgãos fiscalizadores de colocarem limites, né? Então, além do valor semanal que eles têm para poder sobreviver, comprar seus mantimentos, eles colocam algumas restrições do tipo, vocês não podem receber amigos, vocês não podem ter animais de estimação, a casa na qual eles são colocados, ela está imunda, ela está caindo aos pedaços, então é uma desumanização do refugiado, como se aquilo que eu estivesse oferecendo para ele, como acolhimento, né, está muito que bom. Afinal, você veio para aqui no meu território, é o que eu tenho para te dar e não reclame. E aí você começa a analisar, né, a que ponto que chega a desumanização do outro, né? Então, ele fica fechado numa casa, ele não pode receber amigos, ele não pode ter animais de estimação, ele não pode trabalhar, ele não pode socializar, as pessoas jogam lixo na frente da sua casa, todas as casas em ordem, só essa casa que recebe lixo de toda a vizinhança. Então, é todo um sistema que faz com que este acolhimento, ele não seja de fato um acolhimento, mas a saída de uma detenção para uma outra detenção. Porque ao sair de casa, ele também está constantemente sendo ameaçado. Ameaçado pelo preconceito, pela xenofobia, pela cor da sua pele, pela sua corporalidade, que é diferente daquela do país de acolhimento. Então, tem todo um contexto que é difícil a gente poder falar em acolhimento, né? Quando a gente fala em acolhimento, já saindo um pouco dessa realidade da Inglaterra e tentando trazer um pouco para a realidade do Brasil, a gente teve alguns avanços, né? Então, eu acho importante a gente também pautar que a gente teve, em 2017, a nova lei de imigração, que agora já não é tão nova a lei, né? É a lei de imigração, que é a 13.445, de 2017, que trata o imigrante por um viés dos direitos humanos, não como uma ameaça à nação, como era tratado antes dessa lei pelo Estatuto do Estrangeiro, que era o resquício da ditadura militar. Era a última lei resquício da ditadura militar e que tratava esse imigrante como uma ameaça à soberania nacional. Tanto é que lá ele é chamado de estrangeiro, no Estatuto do Estrangeiro, agora é como imigrante. Então, assim, ele traz toda uma abordagem do imigrante, do refugiado, pelo viés dos direitos humanos e não mais como uma ameaça à nação. E, ao contrário da Inglaterra, o imigrante ou o refugiado, ele chega aqui, seja na condição de refúgio, seja como imigrante, ele consegue a sua documentação, ele consegue sua carteira de trabalho, ele consegue o protocolo do Registro Nacional de Imigrantes, ele consegue o CPF para abertura de conta, e, é lógico, outras questões também acontecem nessa realidade brasileira de precarização de trabalho, de dificuldade de inserção no mercado de trabalho, os que não têm o seu refúgio aceito, ficam indocumentados, numa situação
difícil de se inserir no mercado, mas isso tudo para te dizer que o Brasil ele tem um acolhimento, eu diria, menos hostil do que a gente vê reproduzido no filme num contexto da realidade inglesa, né? Então, eu acho isso é importante a gente destacar e fazer esses paralelos entre o que nós temos aqui, uma realidade esta, e uma outra realidade, sendo que hoje o Brasil, ele é um país que recebe imigrantes do mundo inteiro, né? Imigrantes diversificados, de várias partes do mundo, que chegam aqui, seja para ter sua residência no Brasil, ou usam o Brasil como um corredor de passagem para poder chegar nos países do hemisfério norte, como os Estados Unidos e o Canadá. Então, é importante a gente ter essa realidade comparada entre o Brasil e o norte desenvolvido, porque a questão de acolhimento, nós estamos muito mais desenvolvidos que eles nesse ponto, na questão de poder pensar como direitos humanos. E é importante também destacar, quando a gente fala de Inglaterra, que não é de espantar tamanha relação com as questões migratórias, tendo em vista que o próprio Brexit teve como pauta a não migração, né? Exatamente. Então, assim, a bandeira do Brexit era ser contrário à migração. E hoje, o que você tem? Você tem um Brexit que se deu e um mercado de trabalho totalmente voltado para uma mão de obra, para uma força de trabalho migrante. Se essa força de trabalho migrante parar, a Inglaterra também para, porque as questões de serviços, na sua grande maioria, elas são feitas, né, dos serviços e serviços precários por essa força de trabalho migrante, refugiada, né? Então, não espanta a gente ter um retrato no filme de um acolhimento frio, de um acolhimento desumano, a partir do momento que a gente teve um Brexit, né? Então, acho que é importante a gente destacar isso aqui neste momento, né? Porque isso pode pautar toda uma realidade fiscalizatória. E eu nem tinha feito essa associação, mas é verdade, esse filme saiu em 2020, né? Logo depois da formalização do Brexit. É um filme que provavelmente foi filmado antes da pandemia, né? Mas que sai nesse período aí do Brexit. Eu acho que e aí a relação também esse paralelo com a pandemia, né? A gente hoje em dia fala de uma segunda onda, uma segunda epidemia de saúde mental, do fato das pessoas durante a pandemia de Covid terem tido processos de luto, terem tido esse isolamento dentro das suas casas, e aí talvez o filme ele ganhe um significado ainda maior e um poder empático ainda maior, porque talvez eu não tenha passado por essa experiência de migração ainda, talvez eu ainda não tenha passado por uma experiência de refúgio, o que nenhum de nós aqui é totalmente a salvo de passar por isso. Isso pode acontecer com qualquer um em qualquer país do mundo a qualquer momento, né? Ainda mais agora com os processos de ascensão das extremas direitas em diversos países do mundo. E mesmo sem eu ter passado por essa situação, eu sei do que é vivenciar um luto, eu sei do que é vivenciar um isolamento, de não poder sair da minha casa, né? Então, eu acho que esse filme, você fez essa associação com o Brexit, e aí eu também liguei com essa questão, né, da pandemia, né, de como esse filme chega para a gente, né, no final de 2020, num período de pandemia, com
a gente lutando com os nossos próprios demônios dentro da nossa casa, né? E lidando com o luto, porque o filme ele passa por cada uma das etapas, né, da curva de luto da Kubler-Ross, né? A negação do que ocorreu, a gente nasceu de novo, né? Então vamos negar o que ocorreu. Essas frases são frases do filme que eu estou trazendo. Nós nascemos de novo. Aí depois a raiva, a irritação, depois a culpa, né? Por meio da raiva, você também se joga a culpa sobre o outro, sobre aquela pessoa que está ocupando aquele mesmo espaço com você. Depois a barganha, né? E se eu der a minha vida no lugar da vida daquela outra pessoa? Então, todas essas etapas do processo de luto, elas são simbolizadas dentro do filme. E aí, junto com esse processo de luto, desse trauma, dessa culpa do sobrevivente, que é muito forte, como mensagem do filme, você tem todo esse processo de relação com esse mundo de fora, que é um pouco do que você trouxe também, né? De como você tem uma pressão por assimilação, você não tem nenhum esforço daquela comunidade em acolher aquela pessoa com a cultura dela, com a identidade dela. Não existe um esforço de integração cultural. A pressão é por assimilação. E, e o filme ele utiliza aquela imagem, que eu achei também uma imagem muito marcante, da Rial andando no bairro, né, nos corredores, naqueles prédios habitacionais, com corredores meio parecem labirintos, e é uma cena que me lembrou até um pouco a cena da história do terror, né, do Iluminado, do menino andando com o triciclo pelos corredores do hotel, e como, né, essa experiência de você buscar uma assimilação em uma cultura que não te acolhe nem como ser humano, né? Como é que é uma experiência de esforço até sobre-humano, de você estar se esforçando, de você querer alguma mínima integração naquela comunidade, com a comunidade não te acolhendo, não te recebendo, né? Então, isso também foi uma coisa que me marcou muito. É um processo violento, né? É este de assimilação, É, né? É um processo extremamente violento. E eu acho que o filme deixa bem claro as dimensões dessa violência, né? Então, você citou na hora que ela sai, né? Ela tenta solicitar a um grupo de rapazes a indicação do lugar no qual ela precisava ir, e eles começam a zombar da cara dela, da uhum, forma com a qual ela fala, começam a dizer para ela aprender a língua deles, para ela voltar para a África, e então é toda uma hostilidade, né? Que a pessoa ela é obrigada a passar o tempo todo, e o marido também tentando fazer com que novos hábitos fossem totalmente adquiridos por eles. Então, o uso dos talheres, deixar de comer no chão e ir para a mesa. Então, assim, toda a questão cultural sendo deixada de lado, né, para poder ter esse processo violento de assimilação. ação. E aí ela fala, nós vamos renascer aqui, né? Então, é um renascimento sofrido pelo trauma, pela nova condição de vida, por toda essa hostilização que eles sofrem, pela assimilação de uma nova cultura, de uma nova língua, dos novos hábitos, de uma comida diferente, de novas roupas. Então, acho que tudo isso vai mostrando o quão violento esse processo é para esses indivíduos, né? Que de uma hora para outra eles precisam startar uma nova vida diferente da qual eles tinham, né? Então, é muito diferente do que a gente debate com relação à interculturalidade, né? Porque o Uhum, ideal seria permanecer
poder estar numa nova cultura, mas manter traços da sua cultura de origem, né? E poder conviver de uma forma a engrandecer a cultura do outro. Então, a gente não vê isso, né? Não, pelo contrário, eu menosprezo a minha própria cultura para dar espaço de assimilação para a cultura do outro. Então, eu acho que durante o filme a gente vê todo esse processo violento de assimilação. E, voltando um pouco, né, a gente estava falando de acolhimento, sobre a nova lei de imigração, e também é interessante a gente citar que a gente teve esses avanços todos, né? A lei de imigração foi em 2017, mas desde o nosso último presidente, nosso ex-presidente, a gente deixou de lado várias questões ligadas à migração, e uma delas foi a saída, uma das primeiras atitudes dele com relação à migração foi a saída do Brasil do Pacto Global. Do Pacto Global, né? Né? Do Pacto Global das Migrações. Então, eu acho que isso foi extremamente simbólico, já que a gente está falando tanto de simbologia, né? De como o Brasil também tentou, naquele momento, endurecer, né? A questão também migratória, por um governo, como você falou, a gente tem a ascensão aí das extremas direitas, mas a gente teve aí recentemente um governo que sinalizava muito as suas pautas com a extrema direita, e ele teve essa atitude logo no começo, e este ano, já no novo governo, nós voltamos ao Pacto das Migrações, né? Então, eu acho que a gente sinaliza novamente que é preciso debater essa questão, é preciso repensar esse contexto e cada vez mais melhorar esse acolhimento, porque o acolhimento, quando a gente fala, ele não é só o administrativo, mas tem todo esse psicológico que você citou, né? E quem é que faz esse atendimento? Hoje, esse atendimento, a gente não tem um preparo adequado, né, para receber essas pessoas. A gente não tem o preparo nas escolas para receber os imigrantes que falam outros idiomas. A gente não tem o preparo no sistema de saúde, né? Durante a pandemia, nós tivemos casos de pessoas que não estavam sendo atendidas porque os atendentes não sabiam que podiam receber a pessoa com um documento que não era brasileiro. Então, assim, é todo um preparo que precisa ser feito, o acolhimento em todas as suas esferas. Na esfera da educação, na esfera da saúde, na esfera da sociedade para ter menos preconceito, para que tenha menos racismo, ou diria eu, totalmente antirracista, isso seria um sonho. Então, assim, e ao mesmo tempo a gente não pode esquecer toda a nossa herança escravocrata, né, que pauta esse país, né, e que a gente tem isso que reverbera em toda a nossa sociedade. Então, é importante a gente pensar que acolhimento é esse que a gente está dando para essas pessoas que chegam no Brasil. E quando a gente fala na questão, principalmente de cunho de apoio social, psicológico, se o Estado não está totalmente preparado, hoje a gente também tem instituições, né? A gente tem a Missão Paz, que dá todo um trabalho não somente de acolhimento, mas também de apoio psicológico, de atendimento psicológico para essas pessoas que procuram o serviço, esses imigrantes, os próprios refugiados. Então, assim, são serviços, né? O CRAI também, que é o Centro de Referência ao Imigrante. Então, a gente tem que, sabe, poder também ter condições de divulgar mais aonde essas pessoas podem buscar ajuda. Porque, que nem você falou, a gente teve a pandemia, mas a gente também tem tantos traumas, tantos pós-pandemia a serem tratados, né? Mas essas pessoas também precisam saber onde buscar ajuda. Então, acho que isso é um outro trabalho que deve ser feito também de divulgação
do que a gente pode oferecer. Sim, sim. E a Missão Paz realmente faz um trabalho lindíssimo, né? Nós dois, né, pautamos nas nossas pesquisas, eu fiz até um artigo, também vou compartilhar, tanto a sua dissertação, se você concordar, quanto Sim, também esse artigo que eu escrevi também sobre o trabalho da Missão Paz, e que, com esse olhar, né, do administrador, da pessoa que está pensando esse acolhimento para ser um acolhimento o mais próximo possível de um acolhimento total, inclusivo, e, eu tenho ficado bastante tocado como essa minha pesquisa tem sido citada por pessoas em outros países, em outras culturas, como ela tem sido utilizada também em outros países, outros contextos, outras experiências, né, de migração, para você pensar esse acolhimento, que venha a suplementar, a complementar um trabalho do Estado, né? uhum. Idealmente, o trabalho do Estado deveria ser irretocável, mas a gente ainda está muito longe disso, então, como essas organizações também vêm a fazer um trabalho muito importante de complementação desse acolhimento, de preparação para o trabalho, de adaptação para uma entrevista de emprego, né? Entendendo como o trabalho tem um papel também central, nesse processo de integração cultural, como também o reconhecimento a capacidade das pessoas de poderem estar, dar às pessoas a possibilidade de poderem estar entre os seus, de poderem estar em contato com o seu país de origem, né, com a sua cultura de origem, de poder manterem a sua cultura, viva, né? Então, é, eu concordo muito com você, é importante a gente também divulgar, então a gente, também nesse episódio, a gente lá embaixo, a gente divulga as informações tanto do CRAI quanto da Missão Paz, que fazem um trabalho muito bonito nesse sentido. E de excelência. E de excelência, né? Realmente é um trabalho que pensa essa experiência, né? Essa pessoa acolhe esse ser humano em suas múltiplas demandas, em suas múltiplas necessidades, né? E como ser humano. E como ser humano, né? E como ser humano. E aí também tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, é que muitas pessoas que não fazem esse trabalho, né, que não têm essa proximidade com a temática, desconhecem, né, que foi uma coisa que eu trouxe ali e que o filme traz, assim, muito sutil, aquela fala que se você piscar você não vê, que é quando o cara assina os documentos da casa, né, o bom assina os documentos da casa, e aí o assistente social fala, nossa, você tem uma assinatura bonita, não sei o quê. Ele falou, eu trabalho num banco, eu trabalhava num banco. E como, quando a gente fala, né, de refugiados, muitas vezes a gente imagina, né, tem um imaginário, tem um estereótipo de uma pessoa que vem de uma situação de uma classe social muito mais favorecida, né, e que a gente não entende que, especialmente quando a gente fala de situações de perseguição política ou de perseguição em função da orientação sexual da pessoa, sabendo que ainda tem 60 países no mundo em que a orientação sexual é considerada crime, que quando a gente fala desse tipo de refúgio, a gente está falando de profissionais que têm um percurso de vida, uma situação socioeconômica no seu país de origem muito parecida com a nossa aqui, né? E, e quando a gente traz essa provocação para as pessoas falando, olha, isso poderia ser você nessa situação, as pessoas às vezes se afastam, porque elas não entendem como realmente esse processo, né, da perseguição política, religiosa, né, sexual, como ela realmente ela afeta, né, todas as pessoas. Acho que talvez a gente
na história da humanidade a gente tem uma compreensão muito maior de como esse fenômeno ocorreu em relação ao Holocausto judeu, mas a gente não reconhece como ele ocorre em relação a todos os holocaustos na África, no Oriente Médio, que a gente tem, né, ocorrendo agora, nesse momento. Ao mesmo tempo que tem a guerra da Ucrânia acontecendo, tem outras guerras acontecendo no mundo inteiro, outras perseguições religiosas e, e Inúmeros com conflitos. inúmeros conflitos. E como a vivência dessas pessoas no seu país de origem é tão parecida com a nossa, no nosso país de origem aqui, né? E com E a gente está importante, próximo de uma virada, é, né? De estar nessa situação a qualquer e, momento. Ninguém é e, imune. e é importante destacar que a vida delas era tão parecida com nós, só que quando chega no território de destino, essa vida, ela fica, vou pôr entre aspas, sem sentido a partir do momento que você não pode exercer a sua A sua profissão, profissão, o né? seu diploma não é Não é reconhecido, reconhecido. Muito comum, né? Na Missão Paz a gente às viu muitos vezes, casos assim, né? às vezes no desespero para salvar sua vida, você não tem documentos que comprovem a sua própria identidade, né? Uhum. Então, assim, são tantos os percalços que esse refugiado ele vai ter que passar no local que ele chegou, sem contar que você falou do trabalho, né? Com a dificuldade de reconhecimento de diploma, de comprovação, de estudo, tudo, o que sobra para ele a não ser trabalhos precários, É. né? Que também precariza, isso eu trago na minha dissertação, os trabalhos precários e receber salários precários também, devido à sua condição como imigrante, refugiado, também desemboca em outras precariedades de vida. É na habitação, Uhum. é na alimentação, é na sua relação com a cidade, no seu consumo na cidade, no seu deslocamento por ela. É toda uma dinâmica de precariedade que acompanha esse indivíduo. A partir do momento que ele chega, porque a vida que ele tinha, ele não tem mais. É pesado. Então, eu sou uma pessoa. Quando o Edu falou, vamos falar sobre um filme de terror, eu falei, putz, e agora? Que eu nunca assisto filme de terror, porque eu sou bem medroso mesmo. Mas é claro que esse filme ele não é só sobre terror, né? Fica essa questão que eu acho que todo mundo que assiste pensa, né? Será que o gênero terror foi a melhor escolha, né? O que o diretor, né? O que as pessoas que fizeram o filme quiseram passar escolhendo esse gênero, né? Queria saber de vocês o que vocês acham e se foi o melhor gênero a ser escolhido, se talvez se fosse de outra forma, o filme não fosse tão comentado, não fosse tão falado, se não tivesse essas cenas, vou falar particularmente uma cena que me marcou muito, nesse momento, né, que essa família está fazendo essa travessia, né, que essa parte para mim, apesar de que não tem susto, ela é para mim a maior parte de terror, assim. Foi o que na verdade mais me assustou, que é o plot do filme, né? Que é onde a gente começa a entender o que está acontecendo. Para mim aquilo foi realmente uma cena muito marcante. Mas e vocês? O que é que vocês acharam de ser terror? Esse plot twist, ele justifica a, o bruxo, né? Essa imagem do Apeth, né? Que é o bruxo da noite, faz sentido para toda a história que eles contam, né? Então, acho que ele vem amarrar, eu achei que ele amarrou muito bem essa ideia, né? Por que que existem essas assombrações? Por que essas assombrações estão ali, né? A gente já entendeu a metáfora da assombração, mas a história eu achei que ela amarrou muito bem por meio desse plot twist que a gente não vai falar aqui, mas é bem surpreendente mesmo.
como ele justifica aquela assombração ali do ponto de vista da história que está sendo contada. Nossa, a gente trouxe, aqui na nossa conversa que a gente trouxe várias reflexões, né, Pedro? Uma é, será que o filme acessou novos públicos, não sendo um filme de nicho? Nas dicas dos filmes, a gente vai falar de alguns filmes que são mais filmes de nicho, né? Será que fugindo, mudando o gênero, fazendo algo menos documental, você consegue atingir novos públicos? Eu acho que sim. Aí a segunda pergunta que a gente pode se fazer é: será que o público entendeu a mensagem? Será que o público foi por um, não sei se chegou aí para a sala de cinema, mas será que o pessoal que ligou na Netflix o filme conseguiu entender sobre o que filme é? Ou só estava colocando dentro de uma escala de susto, quão apavorado eu fiquei para poder decidir se eu gostei ou não desse filme? É difícil a gente responder. A gente vê alguns comentários aí que mostram que teve muita gente que não entendeu todas essas nuances que a gente debateu aqui hoje. Eu acho, do meu ponto de vista, que o filme, ele, na escolha do gênero, ele tentou se manter honesto com a experiência da vida real, do fato de que uma travessia e esse acolhimento, ele pode ser um processo amedrontador, pode ser um processo traumático, pode ser um processo doloroso, pode ser um filme de terror da vida real. E aí a escolha talvez faça mais sentido do que talvez ir para um caminho, sei lá, da comédia. Outros filmes já tentaram esse caminho, né? O Bem-vindo a Marly Gaumont, que mostra um processo de imigração de um médico congolês na França, é um filme que me deixou bastante desconfortável, porque aborda essa xenofobia por um lado que às vezes diminui a gravidade e a seriedade da dinâmica, e eu acho que o filme conseguiu escolher nesse gênero um tom que ah, que seja alinhado a essa experiência. Mas aí a gente trouxe outras reflexões, né? Esse lado sim da resposta e o lado não. O que vocês acharam? Ou quais foram as perspectivas que vocês dois tiveram? Então, eu acho que o uso do terror, na minha visão, é por conta, talvez, de toda a trajetória aterrorizante, né? Quanto se o público entendeu a mensagem, eu tenho um pouco de desconfiança se a mensagem realmente foi passada, se ele conseguiu este objetivo. Mas eu acho que ele traz questões para se refletir para além do terror, Uhum. né? Então, se as pessoas saíram do cinema ou se acabaram de ver na Netflix e conseguiram refletir sobre o que o filme em si aborda, eu acho que já foi um ganho para o cineasta. Com essa linguagem, né? Com a linguagem do terror. Ele conseguiu manter uma Uhum. linguagem do terror. Vamos para as dicas, pessoal. Dicas que você, Priscila, que você compartilharia como uma dica de filme, série, livro? Eu acho que vou ficar mais na questão do filme, de filmes, porque eu acho que é o maior fácil acesso das pessoas a esse tipo de linguagem, para tentar entender um pouquinho melhor e ter acesso
a essa temática. Eu acho que um dos filmes que eu sugeriria é As Nadadoras, né, Na que Netflix, né? está na Netflix, né? Então é um filme interessante que também traz a travessia de bote dessas duas irmãs que saem da Síria, né, e chegam na Alemanha. Então acho que essa é uma das dicas. Tem também na própria Netflix, para entender um pouco do acolhimento, sobre o sistema de detenção de imigrantes e refugiados na Austrália, tem uma série chamada Stateless, Hum, tá? Eu acho Stateless. É isso? Stateless, deixa eu ver como que ela estava traduzida. Para o português ela está como Estado Zero, tá? E a última dica já é um filme que saiu há um bom tempo atrás, que é o Samba, que trata da vida de um senegalês em busca de seus documentos, vivendo em Paris. Então, eu acho que são 3 dicas, mesmo o próprio Stateless, eu acho que são poucos capítulos, são poucos episódios, acho coisa de 8 episódios, alguma coisa assim, e que traz bastante essa temática, sobretudo dos sistemas de detenção, né, na Austrália. Então, essas são minhas dicas. Obrigado, Priscila. O Stateless eu não conhecia. Estou vendo aqui que tem a personagem da Serena, né, do Conto da Aia, que é outro filme que fala sobre refúgio, é outra série que fala sobre refúgio, né? Uhum. E o Samba é estrelado pelo Omar Sy, que é Sim. o famoso Arsène Lupin aí também na série, né, da Netflix. Do meu lado eu tenho duas recomendações também. Eu tenho a série Years and Years, que fala sobre um futuro próximo e distópico, né, na Inglaterra do início dos anos 2020, que é bastante interessante, né, que fala do que é distante e tão próximo da nossa realidade no mundo de hoje, tão possível na nossa realidade do mundo de hoje, e mostra um casal LGBT, né, um deles inglês e o outro em situação de refúgio, tentando, né, se recolocar em diferentes países da Europa, enquanto os governos desses países navegam entre a extrema-direita, a extrema-esquerda e dos dois lados perseguindo pessoas LGBT. Né? E aí a série traz essa questão. E um filme lindíssimo, né, do ano passado, um filme que ganhou o prêmio Emmy, né, de animação, ganhou o Festival de Annecy de melhor animação e que concorreu ao Oscar de melhor documentário, melhor animação e melhor filme estrangeiro no ano passado, chamado Flea. É um filme em animação e é um filme documental. Então, ele é um filme que mostra essa história, essa jornada de uma pessoa e como essa travessia, ela não, raramente é um processo linear, você passa por vários países e por vários momentos de moradia intermediária até chegar no seu destino final, e como a Priscila bem disse no início da nossa fala, o Brasil muitas vezes também é um desses estados, dessas moradias temporárias para as outras pessoas, para as pessoas em processo de refúgio e imigração. E o Flea é realmente um filme muito bonito, é uma abordagem muito diferente dos His House, é uma abordagem mais documental, mas é um filme assim imperdível. Eu recomendo todo mundo a ver amanhã esse filme, porque é realmente muito, muito bonito. Pedro, e você? Então, Edu, eu tenho duas recomendações. Na primeira é de um filme de 2014 que chama A Boa Mentira. Esse filme ele é baseado em fatos reais
e começa em 1993, né, com a fuga de crianças de um ataque de milícias envolvidas nos conflitos políticos e religiosos no Sudão, né, e elas são separadas dos pais e vivem em um campo de refugiados até a vida adulta. São 3 deles, Mamer, Theo e Jeremiah. E aí eles conseguem asilo nos Estados Unidos. E aí, chegando lá, eles ficam sob cuidado da assistente social, que é Carrie Davis. Ela é interpretada pela Reese Witherspoon, que é uma atriz maravilhosa, né? E aí ela é encarregada de ajudá-los e começar essa nova vida. Mas eu também tenho uma segunda recomendação, que enquanto eu assisti o filme eu lembrei muito, é de um episódio em específico, mas é uma série que eu indico, chama Hunters, que tem na Amazon. E essa série, ela é sobre caçadores de nazistas. Só que na segunda temporada, no episódio 7, que chama O Lar, é um episódio que me chamou muita atenção, porque tem um casal que eles abrigam vários judeus e eles moram literalmente nas paredes da casa deles. Nas paredes, no teto e tudo mais. E eles têm que ficar sempre calados depois que os policiais passam na casa para fazer aquela varredura, né, para ver se eles estão abrigando algum judeu. E aí, no momento em que eu estava assistindo o filme, eu me lembrei muito desse episódio. Eu sei que ele é um pouco sobre outro assunto, mas o episódio em si ele é muito interessante. A Priscila também tem um podcast que ela vai recomendar aqui para a gente hoje. E também você pode falar suas redes sociais, onde é que a gente pode achar materiais e tudo mais. Você pode falar. Sim, durante a pandemia, eu fiz uma série de podcasts com imigrantes brasileiros que vivem no exterior, né, para entender o impacto da pandemia, na vida deles, o que a pandemia trouxe também de traumas, de desespero, e com uma temática de tentar entender também como cada país no qual eles se encontravam tratou essa questão pandêmica do momento, né? Então, para quem tiver interesse, ela é pública, está no Spotify, são 20 episódios. Você encontra no Spotify em reflexões geográficas, e o nome da série é Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e a Pandemia de Covid-19. Reflexões geográficas e cotidianas. Esse é como você consegue acessar no Spotify. Reflexões geográficas e cotidianas, série Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e a Pandemia de Covid-19. Tem alguns artigos também que eu escrevi sobre a pandemia, que a gente pode colocar aí depois o link para vocês terem acesso, e a questão das migrações, e alguns outros artigos sobre interculturalidade, migração haitiana, eu vou disponibilizar para vocês. Bom, então a gente está chegando ao fim desse episódio maravilhoso. Gostaria de agradecer aqui a presença da Priscila. Foi muito bom ter a sua participação. A gente aprendeu muita coisa aqui hoje. E a gente teve esse papo incrível, né, sobre refugiados. Se você, ouvinte, quiser sugerir séries ou filmes para os próximos episódios, você pode deixar um comentário para a gente no nosso perfil no Instagram, que é @diversiartepodcast. Ou, se você preferir, estamos também no Instagram com os nossos perfis pessoais. O meu, @pedroschenk, e @edu.estelita, com 2 L's. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade